Bom dia, irmãos. Mais uma vez, estou aqui com os irmãos através da internet e a ajuda da irmã Lelena. E peço as orações dos irmãos. Deus tem respondido várias orações durante os dias passados. Eu acho que já falei sobre o assunto que a linha aérea azul vai começar os voos direto para Manaus em 15 de dezembro. Aí já estou planejando uma viagem para o mês de junho do ano que vem. A irmã Zebina já mandou pedir uma coisa de mim e eu já vou tratar de aceitar. É uma bandeira cristã lá para a igreja. É? Irmãos, hoje eu quero falar alguns minutos sobre aqueles que saíram. E nosso texto, nosso versículo-chave se encontra em 1 João, capítulo 2, e versículo 19. E o versículo diz assim: saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Teriam permanecido conosco, mas todos eles saíram para que se manifestassem que não são dos nossos. Irmãos, eu vou lhe dizer, uma das coisas mais tristes para mim era quando eu voltava lá do Brasil e passava uns meses aqui na minha terra, visitar uma igreja, e a última vez que eu estava naquela igreja, encontrei uma certa pessoa. Aí eu não vi, aí falei com o pastor, perguntei se a pessoa estava doente ou se mudou. E às vezes o pastor até me disse: olha, não vem mais, se afastou da igreja e não está frequentando igreja nenhuma. Que tristeza. E até tem pastores que isso acontece, que eu procuro um pastor só para descobrir que ele não está no ministério mais, ou um missionário, por algum caso, que largou o trabalho. Agora, isto nos apresenta umas perguntas difíceis para responder. Agora, posso dizer que era uma das experiências mais dolorosas na vida. E sei que há muitos irmãos que têm enfrentado tal situação. Uma das experiências mais dolorosas na vida de uma irmandade que crê na Bíblia, e quando um líder, um professor, um pastor suposto crente decide abandonar sua fé e até mesmo ensinar contra ela. Agora, esse tipo de coisa acontece com muita frequência e, obviamente, levanta questões difíceis para responder. E, ao responder a essas perguntas, nós não devemos esquecer de nenhuma as palavras de Tiago. Tiago, capítulo 2, versículos 18 e 19, diz assim: se alguém pode dizer, tu tens fé, e mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu acreditas que há um Deus? Fazes também os demônios, porque os demônios creem e estremecem. Existe um grande número de outras passagens sobre o afastamento da fé. Por exemplo, tem em Atos 20, versículo 30. Também de vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair discípulos atrás deles. Outra, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Porque é necessário que haja também heresias entre vós, para que os aprovados se manifestem entre vós. Outra passagem se encontra em Marcos 13, capítulo 13, versículo 22. Porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganar, se possível fora, até os eleitos. Mas
um versículo, existem muitos outros, mas mais um se encontra em Atos 15, versículo 24. Porquanto ouvimos que alguns de nós sairão, vos perturbaram com palavras, pervertindo as vossas almas, dizendo, importa-vos ser circuncidado e guardar a lei, a quem tal mandamento não demos. Paulo falando, E como já tenho dito, existem muitas outras passagens que abordam a questão daqueles que se afastam da verdade. Agora eu tenho 3 perguntas. Um verdadeiro crente, um professor da palavra, um ganhador de almas, pode realmente perder sua salvação? Um crente nascido de novo pode voltar a não nascer? Alguém que recebeu a vida eterna pela fé em Cristo Jesus não pode realmente ter a vida eterna? Agora, se a resposta é sim, o que dizer dessas perguntas, das muitas promessas que nos asseguram que, por exemplo, em 1 João 5, versículo 13, sabereis que tendes a vida eterna. E também em João, capítulo 10, versículo 28, Jesus falando, ele diz assim, nunca perecerão aqueles que aceitam. Não se esquecem de que os demônios também creem e estremecem. Agora, a resposta dessa pergunta difícil está aparentemente em nosso versículo-chave. Quando tais pessoas que antes pareciam ser crentes, genuínos, tornaram-se apostatas, denunciando a verdade que outrora ensinaram, é porque eles não eram de nós. Não importa o que professarem. Devemos lembrar as palavras de Nosso Senhor em Mateus capítulo 13, versículos 20 e 21. Jesus falando disse assim, mas aquele que recebeu a semente em lugares pedregosos, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, mas permanece por um tempo. Porque quando tribulação ou perseguição ou por causa da palavra, ele logo se escandaliza. Sim, eles não eram de nós porque não tinham raiz e duravam apenas um tempo. Irmãos, este fato implica que um aviso sobre quando os crentes professem, o crente, a pessoa que diz que é crente e cai, supondo que entenderam verdadeiramente os fatos e as evidências da fé cristã. O Paulo em Hebreus 6:6 diz que é impossível renová-los novamente para arrependimento, vendo que de novo crucificaram para si mesmo o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Se eles vacilarem, apostaram da fé e o fruto de suas vidas não se conformem com a palavra de Deus, é claro porque se saíram. Se lembram, o Judas, o apóstolo, se entristeceu, mas sua tristeza tornou-se desespero. Houve remorso na parte de Judas, mas não houve arrependimento. Vendo que eles crucificaram para si mesmo o Filho de Deus novamente. Ao rejeitar a Cristo, eles se colocaram como aqueles que o rejeitaram e o crucificaram, porque ele afirmou que ele era o Filho de Deus. E aqueles que se referem não são aqueles que
como Paulo escreveu em Gálatas 6, versículo 1, não são como aqueles chegaram a ser surpreendidos em algum delito. E Paulo ainda falou mais: vós que sois espirituais, corrige e tal com o espírito de mansidão. E olhe por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Agora, irmãos, isso é Hebreus 6:6, é uma referência às pessoas que apostaram e que não apenas se afastaram, mas se opõem ao nosso Senhor Jesus Cristo. É triste. Eu me lembro de um jovem lá no Brasil, não vou dar o nome dele, e não é da igreja em Maués, nem na igreja de Dom Pedro, ou nem do Pupunhal. Mas no princípio corria bem, até o missionário, o pastor que trabalhava com ele, disse, ele está comendo tudo que eu dou para ele em relação às escrituras. Mas hoje em dia, eu cheguei a saber que ele é pai do terreno. Se afastou completamente do evangelho e da igreja. É importante. E quão importante é a resposta. Portanto, para todos os crentes, professam. Lemos em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, se esforçarem para confirmar a vossa eleição. Examina realmente a sua fé. Por que está seguindo Jesus Cristo? É para agradar uma pessoa? É um agradecimento pessoal? Ainda devemos estar, como Paulo diz para os Colossenses, arraigados e edificados em Cristo. E também o mesmo Simão Pedro, que 3 vezes negou Jesus Cristo. Nós sabemos que ele chorou e se arrependeu. E temos as palavras de Pedro na sua carta de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dispostos sempre a responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Irmãos, é muito importante que o fruto de nossa vida seja realmente uma prova de nossa fé em Cristo Jesus. Há muitos na televisão, no rádio e até na internet hoje que, de um modo ou de uma maneira ou outra, eles têm se afastado da verdade. Então, nós devemos ter cuidado, como somos até prevenidos pelo apóstolo Paulo, que haverá entre nós aqueles que vão se afastar da palavra de Deus. Nós devemos lembrar que afastaram porque não são dos nossos. E que Deus te abençoe. Até nosso próximo encontro. Depois de manhã, é dia 15 de setembro. E se a irmã Daisy estiver ainda, então ela ia completar anos. Eu não vou dizer quantos anos ela teria. E se tiver no céu hoje em dia aniversários, então vão celebrar nessa quinta-feira, dia 15 de setembro. Então, irmãos, até nosso próximo encontro. Vamos orar. Pai, quero te agradecer a oportunidade e peço que o seu Santo Espírito vai tomar essas palavras mal faladas e para todos aqueles que ouvem, eles vão se afirmar, ficando firme na palavra de Deus, em ensinar e viver da maneira que o Senhor quer que nós vivamos. Todas essas coisas eu peço no nome do Senhor e para a honra e glória dele. Amém. Tchau e até a nossa próxima.